Jesus, ele foi enviado por Deus ao mundo com um propósito. Ele tinha uma missão e ele completou essa missão de acordo com a vontade de Deus. E antes de Jesus subir aos céus, Jesus ele disse algumas palavras como ordem para os seus discípulos. E foram essas as palavras que Jesus ele disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus, como eu disse, foi enviado com um propósito para cumprir uma missão. E ele fez isso de acordo com a vontade de Deus, totalmente, completamente e inteiramente. Jesus concluiu o que ele foi enviado para fazer aqui na terra. E por fim, Jesus pega os seus 11 discípulos e aí dá essa ordem para eles, para que eles continuem a fazer o que Jesus começou neles, para que eles multipliquem aquilo em outros. E Jesus, ele havia dito que eles fizessem isso pelos 4 cantos do mundo, ou seja, que não ficassem apenas ali, em Jerusalém. Mas a palavra diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente... Isso eu estou lendo em Mateus 28, do versículo 19, 18, quer dizer, até o 20. Mas aí a gente vai um pouco mais para frente, né? Em Atos. Lá em Atos, no capítulo 1, a palavra de Deus, ela diz... Ela diz assim, a partir do versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que, dentre vocês, foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram, como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados.
achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E aí, quando a gente dá um pulo aqui para o capítulo 2, a gente vê exatamente a partir do versículo 1 dizendo assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí, quando a gente vai vendo aqui, por exemplo, do versículo 5 em diante, né, que eu li até o versículo 4, Atos 2, do 1 ao 4, quando a gente vai vendo do versículo 5 em diante, a gente vai ver aqui, a partir desse momento na história, a partir desse momento na vida deles, o início do mover de Deus através do Espírito Santo, como Jesus havia falado. Então, eles a partir desse momento receberam o poder, a capacitação do Espírito Santo de Deus. E aí, a partir desse ponto na história, a gente vai vendo aqui nos registros da palavra sagrada do Senhor, Deus agindo, Deus fazendo, Deus começando. E aí a palavra vai se cumprindo naquilo que a gente viu que Jesus ele disse lá em Mateus 28, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes tenho ordenado. E lembrem-se disto, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E completando também essa palavra de Atos 1:8, quando Jesus ele disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Então, nesse momento, o play do poder de Deus, né, e o testemunhar de Jesus é iniciado na vida deles. Então, é uma mudança radical, realmente, a partir desse momento agora, porque mistérios, né, começam a ser revelados, caminhos nessa jornada começam a ser entregue para eles, né, trilhado por eles, né, pela vontade de Deus, né, pelo propósito de Deus na vida deles. E aí, quando a gente passa, né, esse capítulo 2 aqui, que foi um mover assim incrível mesmo, né, de Deus, porque no versículo 41 a palavra fala: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, Deus começou a fazer através deles, pelo poder do seu Espírito, e como Jesus havia dito, né? Vão lá, anunciem a mensagem para eles, para toda criatura. Jesus disse, é para toda criatura. Então os caras sabiam, porque a palavra aqui está dizendo assim, o Atos 2, 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. E aí a gente dá um pulo para o versículo 8 que diz: então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crenteces e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então vejam só,
A palavra está dizendo aqui, né, que eu li do versículo 8 até o versículo 13, mas especificamente do versículo 8 até o versículo 11, a palavra de Deus ela está dizendo exatamente isso, sobre o que Jesus ele disse a toda criatura. Então eles sabiam que eles não podiam fazer diferença de quem estava na frente deles, de onde eles vinham, o que seguiam, no que acreditavam, que cultura eles faziam parte. Não, Jesus disse que era para toda criatura, então eles estavam ali, eles sabiam disso, né? Talvez eles até pensassem, conversando entre si, disseram: Jesus, o mestre disse que era para toda criatura, então vai ser para toda criatura. Mas aí, acredito que eles não estavam ali no seu controle, né, da sua sabedoria humana, na sua lógica, no seu raciocínio, porque eles tinham acabado de receber o Espírito Santo ali, então o Senhor ele já foi através de Pedro ali, e aí é como eu falei aqui, de Atos 2, o último versículo, né, que é o 41. Quer dizer, não é o último versículo, na verdade, o último é o 47. O 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Mas vamos lá. Por que eu estou falando tudo isso, né? Eu comecei dizendo que Jesus ele veio com uma missão, um propósito, e ele cumpriu esse propósito, ele concluiu essa missão que Deus havia feito, esse plano já estava em seu coração. Jesus foi a pessoa escolhida, ele foi o ideal, ele era o único exclusivamente pronto, capacitado, preparado para poder cumprir essa missão, né? E aí Deus deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, unigênito, veio, subiu primogênito, então ele cumpriu, né? Agradou o coração de Deus de acordo com toda a sua vontade. E aí, era da vontade de Deus também que não somente Jesus ele pagasse o preço, o alto preço pelos nossos pecados, que Jesus ele não somente fosse sacrificado, morrendo em nosso lugar para que a gente tivesse mais uma chance, a gente fosse salvo, a gente fosse liberto e a gente se religasse com Deus, né? A gente tivesse a paz por estar de novo, né, reconciliado com Deus, em amizade com Deus, como a palavra diz em Romanos 5. Mas também estava de acordo com o plano de Deus que a mensagem dele, que essa boa notícia de salvação, essa salvação em Jesus Cristo, ela se espalhasse por todo o mundo, para todas as pessoas, para que todas as pessoas elas se voltem para Deus, porque a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, que é da vontade dele que todos conheçam a verdade e sejam salvos. E aí, Jesus escolheu, né, 12, mas entre um deles havia o traidor, como diz as Escrituras, e era necessário assim acontecer para que ela se cumprisse. Então, só ficaram 11. Mas lá na frente, a gente vai ver aqui também em Atos, por exemplo, não, em Atos exatamente, que outro discípulo, né, ele é escolhido, o Espírito Santo ali guia, escolhe mais um entre eles, e aí formam-se 12 novamente. E aí esses 12, eles começam a fazer aquilo que Jesus havia ensinado para eles, né, continuam vivendo da maneira como o Senhor ensinou a eles para que eles vivessem, né, reproduzindo o amor, reproduzindo a união, a comunhão, a harmonia da Trindade, né, entre eles ali, espalhando essa verdade do que é viver, do que é crer em Deus, do que é fazer a vontade de Deus pelo mundo, né? Em diferentes culturas, em diferentes nações, para diferentes pessoas, né, diferentes mentalidades. E como Deus conhece cada ser humano, como Deus ele conhece cada mente, então ele dá aquilo que é preciso para que seja feita essa obra, que é o seu espírito, né? Onde no seu espírito há a sua própria sabedoria, há o seu próprio poder, há a sua própria característica, o seu próprio caráter, está o seu próprio coração. Então, o Senhor ele sabia e sabe que para que essa obra ela seja feita, para que essa obra ela seja realizada de acordo com a sua vontade, né?
é preciso do Espírito Santo. Jesus, ele também expulsava demônios. E aí, algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram que era pelo poder de Beelzebul, chefe dos demônios, que Jesus expulsava, mas a verdade não é essa. Era que o Espírito Santo de Deus nele fazia com que ele expulsasse. E ele tinha essa autoridade. A própria autoridade do próprio Deus, o seu Pai. E Jesus também nos deu essa autoridade. Ele disse, eu lhes dei autoridade. E aí, Jesus disse, quem crer, esses sinais seguirão a eles. Pegarão em serpentes, beberão algo mortífero e não lhe fará mal. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, expulsarão demônios. Porque o Espírito Santo em nós é a marca da propriedade de Deus em nossas vidas. Significa que quando nós somos selados com o Espírito dele, nós somos propriedade exclusiva dele. Existe as trevas e existe a luz. Então, quando Jesus ele veio e ele nos impactou com o seu amor, ele nos tocou com a sua mensagem, a graça de Deus nos salvou, aquela atmosfera, a verdade, o amor dele, sabe, o querer dele, foi lá no fundo de nossa alma, no nosso coração, libertou nossa mente e salvou a gente. Prisões espirituais nos enganavam, mentiam para nós, usavam dos desejos da nossa carne e dos pensamentos que vinham sobre a nossa mente para que a gente vivesse essa escravidão. Mas aí Jesus, Deus, foi lá e nos tirou daquela, como a palavra fala, né? Do poder do maligno e nos levou para o reino da luz, o reino de Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, que a continuidade ela precisa estar em andamento. A perseverança ela precisa ser perfeita, a gente não pode parar. O evangelho ele tem que ser continuado a ser pregado. As pessoas elas precisam ouvir a mensagem do Senhor, as pessoas precisam aprender do Senhor. Deus precisa ser pregado. A voz dele precisa ser anunciada através de nossas bocas. Precisamos que ele tenha o seu lugar em nós e nós precisamos entender isso e fazer isso de forma que a renúncia ela seja algo constante nas nossas vidas, mesmo que pareça que aquilo vá nos prejudicar, aquilo vá fazer com que a gente não se sinta bem e que a gente não esteja fazendo o que a gente gostaria, mas esse gostaria, na verdade, não é realmente o que a gente deve ser e nem o que a gente precisa. É apenas algum desejo e alguma vontade. Não que eu esteja aqui desrespeitando ou que eu esteja aqui desmerecendo os seus sonhos, os seus projetos, seus planos, porque o Senhor ele te conhece e ele sabe, mas precisamos entender que existe o propósito maior no fazer, no ser, no viver Deus, porque queremos, desejamos, sonhamos, buscamos coisas e sonhos a serem realizados, mas quando a gente realmente olhar para isso e a gente ver a conclusão, o uso e depois o fim, a gente vai ver que são coisas temporárias, são pelo desejo que nós temos de realizar aquilo. Mas quando a gente olha para o plano, para o propósito, para a missão de Deus, a gente consegue ver, a gente consegue entender, com a ajuda dele, é claro, né? A gente precisa dar lugar a ele para que ele esclareça isso, para que ele abra a nossa mente para a gente entender isso. A gente começa a ver que não é momentâneo, não é passageiro. É algo que concluído fica para a eternidade. É uma marca no coração e na mente das pessoas que transforma vidas, que liberta vidas, que salva vidas. E o nome dessas vidas é escrito no céu, no livro da vida. Então elas
saíram daquele sofrimento, elas saíram das trevas, assim como a palavra fala, né? Que nas trevas, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Então, a vontade de Deus é essa. Como a palavra fala, que nós éramos como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas aí Deus manda Jesus, e Jesus ele vem para nos resgatar e para cuidar de nós, para nos levar novamente para o caminho. Essa palavra ela está em 1 Pedro, se eu não estou enganado, é capítulo 2, versículo 25. Diz assim: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então, existem muitas ovelhas aí desgarradas, né? E é como Jesus também fala em João, no capítulo 10. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10, do 14 ao 17. Olha o que Jesus fala, João 10, do 14 ao 16. Olha o que Jesus fala no versículo 16. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus pode falar, Jesus ele pode dizer, pode fazer com que aconteça sem precisar da gente. A voz dele pode ser ouvida, ele pode fazer com que as pessoas ouçam a voz dele. Mas Jesus, ele quer que a sua voz também seja ouvida através das nossas bocas. É por isso que o lugar do Espírito Santo ele tem que estar ali, acessível no nosso coração, para que ele nos domine, né, e o seu controle faça com que a revelação dele seja clara para nós e para que realmente o Espírito Santo esteja nos controlando, nos dominando, né? E seja a sabedoria dele que fale, e seja o amor dele que grite, que seja demonstrado, que seja revelado, né? Seja a sua palavra ensinada para que as pessoas elas conheçam a Deus de fato como ele quer ser conhecido, que as pessoas encontrem ele como ele quer ser encontrado. Pela fé, com livre e espontânea vontade. É o amor tocando, é ele destruindo obras malignas, é a sua graça chegando naquelas vidas ali, sua luz iluminando e essas almas elas sendo libertas e elas sendo transformadas pelo Senhor. Não é pela nossa sabedoria, não tem a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz através de nós. Porque quando a gente conclui na nossa mente que o agir de Deus está de acordo com aquilo que a gente faz, então a gente está totalmente errado com relação ao que é ser cristão e praticar a obra de Deus. Porque não é o nosso mover, não é o nosso fazer, porque não está no nosso controle, não é pelos planos que nós fazemos, não está na nossa sabedoria, porque pode ser o mais longo e bonito sermão, pode ser a mais incrível e grandiosa obra, sabe? Se ele não estiver, não adianta nada, não vale nada, não vai edificar, não vai haver o fluir, vai ser somente mais um título, vai ter somente o título de obra dele, mas o poder dele, a ação dele não vai ter efeito nenhum. Apenas foi uma boa obra. Mas o que eu estou falando aqui, o que eu estou querendo dizer é que tudo se trata do poder conclusivo dele, da ação dele que transforma. E a gente não precisa, sabe, forçar nada, ou desconfiar, duvidar, ou até apressar, porque
é a palavra dele que é a semente. E nós somos apenas os semeadores. Nós somos apenas os vasos de barro e o tesouro precioso é o Espírito dele em nós. Somos apenas os seus dispenseiros. E é ele quem faz a obra, porque como diz lá a palavra, em 1 Coríntios 3, que um planta, outro rega, mas é ele quem dá o crescimento. De forma que não importa nem o que rega, nem o que planta, nem o que rega, mas Deus que faz a planta crescer. Deus, ele é o importante em tudo. Então, como diz a palavra em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 8, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para sempre. Amém. Como também a palavra fala em Atos 17, 25, que nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente conclua, que a gente continue a perseverar na conclusão dessa obra, porque na vida de cada um de nós ele tem um propósito, ele tem um chamado específico. E aí nós precisamos dar esse lugar a ele para que dia após dia ele vá concluindo esse propósito, ele vá fazendo a sua vontade em nós e através de nós, para que a sua vontade nas nossas vidas ela seja concluída. A palavra de Deus, ela fala aqui em Efésios, no capítulo 2. Na verdade, eu vou ler antes Lucas, capítulo 1, os últimos versículos, né? Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 73, que diz assim: Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Olha o que diz o versículo 25. Para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Em todos os dias da nossa vida, façamos o que ele quer. Diariamente ele quer que façamos, mas para que saibamos o que ele quer que façamos, precisamos conhecê-lo, precisamos entendê-lo, precisamos compreendê-lo, e isso vem no lugar que damos a ele, isso vem na procura a ele, isso vem na comunhão, isso vem na intimidade, isso vem da parte da nossa renúncia por coisas, sabe, por momentos, para que a gente esteja com ele, para que o coração dele se chegue ao nosso coração e revelação aconteça, sabe? Definição aconteça, força venha, renovação venha, alinhamento venha, aconteça, e assim firmeza a gente tenha para que a gente saiba quem é e a gente saiba o que deve fazer. E nisso a gente não perca de vista, a gente não tire os olhos do nosso alvo, que não é o que a gente deve fazer, que não é, sabe, a obra no caminho, mas sim ele é o alvo, ele é o foco de toda a nossa trajetória. Não se trata daquilo que ele nos mandou fazer, mas sim dele que nos mandou fazer, porque tudo está nele. Então ele é o nosso tudo, então ele é o nosso alvo, ele é o nosso foco, ele é o nosso, digamos assim, prêmio, a nossa vitória. Então é ele e tem que ser por ele. Tem que ser por ele e tem que ser para ele. Se não for em nome dele, então vai ser em nosso nome. Porque em nome dele é para a glória dele, mas em nosso nome é buscar glória para si. Isso não está certo e não deve ser assim, porque a palavra fala em Romanos, quer dizer, 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 31 ao 30. Eu vou abrir aqui rapidinho. Diz assim, do 31 na verdade, ao 33.
Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Olha aqui o propósito. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, como diz o versículo 31, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E fazer para a glória de Deus tem um propósito, tem um motivo, existe uma razão. E a razão é como o final do versículo 33 diz, para que sejam salvos. A salvação é o propósito de tudo, entende? Porque foi para isso que Jesus veio, nos libertar do pecado e nos salvar da condenação. Como a palavra fala em Atos, no capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus ela está dizendo exatamente assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E quando a gente vai para Filipenses, a palavra de Deus ela diz em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus... Não, só o versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, como eu li Atos 4:12, a salvação é por ele. Não existe outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente é em nome de Jesus, é somente nele que nós temos a salvação. Pois o próprio Jesus, ele disse, e aqui eu concluo a mensagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser através de mim. Então, é através dele que nós chegamos a Deus. A palavra fala em Romanos capítulo 10, que se confessarmos com a boca e crermos com o coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, somos salvos, porque com a boca nós declaramos a justiça de Deus e com o coração nós cremos e assim nós somos salvos. Porque as Escrituras dizem, quem crer nele não ficará desiludido, ou seja, não será decepcionado, não vai ser envergonhado. E isso vale para todos, pois não há diferença entre judeu e grego, pois o Senhor é o mesmo Senhor para todos e abençoa todos generosamente que pedem a sua ajuda, porque as Escrituras dizem, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus ela diz em João 17:3, e esta é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus. Deixa eu abrir aqui rapidamente, porque essa palavra ela tem um complemento, do versículo 1 até o 3. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o Teu Filho, para que o Teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Jesus, a palavra está dizendo, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade,
para que conceda